E aí, quem paga mais? Vamos lá, quem paga mais? Eu tô querendo comprar, o mercado tá querendo comprar voto. Como é que tá essa compra de votos, a venda de voto aí? O mercadão persa da venda de voto. O governo federal, Reinaldo, liberou 3 bilhões de reais para 250 deputados e 35 senadores. O dinheiro saiu do Ministério do Desenvolvimento Regional e pode ser aplicado em obras nos redutos eleitorais dos parlamentares. Informação do jornal Estado de São Paulo, que teve acesso a uma planilha interna de controle de verbas. Esses 3 bilhões, Reinaldo, aparecem como recursos extras, que vão além das verbas que os parlamentares já têm direito de direcionar. A oferta de recursos foi feita pelo gabinete do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Vai lá, o Vai Benes. Dos 208 deputados que já declararam apoio a Arthur Lira, conforme o placar da eleição do jornal Estado de São Paulo, 125 já estão na planilha da Secretaria de Governo. Já no Senado, dos 33 votos declarados para Rodrigo Pacheco, 22 nomes aparecem nessa planilha. Essa planilha, que é informal e sem timbre, inclui repasses de recursos do orçamento da União que não são rastreáveis por mecanismos públicos de transparência. São os chamados recursos extra-orçamentários no linguajar usado no Congresso. Nesse tipo de negociação, os valores são repassados a prefeitos indicados por deputados ou senadores, sem que o nome do deputado fique carimbado, como ocorre com a emenda parlamentar tradicional. Dessa forma, se houver alguma irregularidade na aplicação dos recursos, não é possível saber se há algum envolvimento do parlamentar que direcionou a verba para determinada obra. A reportagem do Estadão entrou em contato com a Casa Civil, que disse apenas que esse assunto é de responsabilidade da Secretaria de Governo. Já a Secretaria de Governo não deu resposta até o momento. Mais um pouquinho, vamos lá, o Bob, com a terceira, porque aí então eu quero falar. A reforma ministerial deve mesmo acontecer depois das eleições do Congresso. Desculpa, eu estava achando que estava falando no outra coisa. Vamos deixar para. Eu quero falar, vamos parar por aqui por enquanto. Vem. É o seguinte. Eu estou afirmando amanhã na minha coluna Folha, antecipo aqui uma parte, Bolsonaro perderá ganhando e perderá perdendo. O Lira, o Arthur Lira, que passou o ano de 2019 todo atacando o Bolsonaro e depois fizeram as pazes em 2020, o Lira não está ganhando apenas a presidência da Câmara, ele está ganhando um refém, o presidente da República. Centrão não empresta e não dá, Centrão vende. E aí o presidente, quanto mais fraco, e é o caso do Bolsonaro, não tendo base de apoio, e continuará a não ter, ele precisa ir às compras. E é o que ele está fazendo. O presidente que jamais cederia ao Centrão, com a turma dele toda na rua contra o Centrão. As primeiras passeatas, aliás, aquelas passeatas que eles faziam em 2019, os lavajatistas e eles, os moropatas e os bolsonalhas, era contra o Centrão também. Tá aí a fina flor do Centrão. Esse rapaz, esse Arthur Lira, o Eduardo Cunha Rede Vivo. Ele só não foi tão longe ainda, mas ele chega lá. Espero que com o mesmo desfecho. O quê? O Bolsonaro está ganhando base de apoio? O Bolsonaro está ganhando alguém que vai ficar com ele para sempre? Não! O Bolsonaro está ganhando alguém, se ganhar, né? E estará vencendo a presidência da Câmara, alguém que a toda hora vai apresentar a conta. E se a conta não for paga? Tem troco. Tem retaliação, né? Para não parecer tocado. Tem retaliação. Dilma teve a maior base, já disse aqui, do Ocidente. Uma base dos países democráticos é da Dilma. Incluía o Centrão todo. Aí lembra aquela gente? Pela minha mãe, pela minha avó, pela minha tia, eu digo sim. Pela perereca da vizinha que está presa na gaiola, eu digo sim. Era tudo Centrão. Tudo Centrão. Mas o Guedes vai discutir a retomada da economia, a recuperação em V com o Centrão? Essa gente quer reforma, alguma coisa que cheire a reforma liberal? Essa gente não é reforma, é contra a reforma.
É a marcha reacionária. Ah, não, mas prometeram para a bancada da bala a história das armas, prometeram para a bancada da Bíblia combater, sei lá o que, o aborto, não sei o que, prometeram para a bancada do boi que vão fazer não sei o que lá. E mais, consta que as promessas feitas não são de 3 bilhões, mas de 20. Onde está esse dinheiro? O Bolsonaro pode falar assim, ah não, comigo lá, eu tendo lá o Lira, ele jamais apresentará um pedido de impeachment. Depende muito, né? De cumprir as promessas, do andamento das coisas junto à opinião pública. Não, eu não acho que o impeachment seja tarefa fácil, não. Eu só vejo, para o mal do país, uma degradação como raramente se viu, que vai acontecer na Câmara, se isso acontecer, se o Lira ganhar. Porque um presidente que está indo muito mal, que tem o desempenho que tem na pandemia, está metendo a mão grande na disputa pela presidência da Câmara. Isso não costuma dar certo. A Dilma tentou impedir a vitória de Eduardo Cunha, lançando candidato. Tudo bem, lá a Dilma perdeu. Aqui pode ser que o Bolsonaro ganhe. As sequelas existirão do mesmo jeito. Hã? E claro, e a turma do nas redes sociais, né? Que, olha o sal, vai tudo, né? Essa turma agora que aplaude o Centrão. Em nome da moralidade dos bons costumes. Né? Gente valente, gente ousada, mas que quantas no mundo cometeram grandes coisas, para citar Camões dos Lusíadas. Sim, e ainda a reforma, vai lá. Isso, falando de reforma ministerial, que deve mesmo acontecer, Reinaldo, quem está de olho, como você disse, é o Centrão. Em troca de apoio a Arthur Lira e a Rodrigo Pacheco, o Centrão estaria cobrando alguns ministérios importantes, como a saúde e a cidadania, que cuida do Bolsa Família. Bolsonaro já estaria decidido a tirar Onyx Lorenzoni, da segunda, da cidadania, e ele iria para a Secretaria-Geral da Presidência, que hoje está vazia. Olha, botar o Onyx Lorenzoni numa secretaria que está vazia faz sentido. Está vazia porque é desnecessária. Em qualquer lugar em que seja desnecessário alguém tendo Onyx Lorenzoni, está bem feito. Se é que vocês me entendem, né? Dividir Paulo Guedes, o Ministério do Paulo Guedes, bom, eu já disse que aquilo é um latifúndio improdutivo, né? O MST poderia invadir, aqui não vai produzir nada, do mesmo jeito ali. Não vai dar para plantar nada. E se espera que encontre, até o Centrão é capaz de encontrar alguém para o Ministério da Saúde melhor do que o general, né? Pazuello. Governista CPI, rapidinho. A gente trouxe ontem a informação aqui de que o deputado Arthur Lira não ia abrir a CPI da Covid. Hoje uma reportagem do jornal Estado de São Paulo diz que o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, candidato governista também, só que agora ao Senado, também não deve abrir nenhuma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Isso sempre depende da pressão também, do andamento das coisas. Eu tô te ouvindo muito mais baixo do que ouço o Bob, o querido Valio Bene. Não sei se isso para a nossa técnica quer dizer alguma coisa. Se quiser dizer alguma coisa, está dito aqui. O Maia está dizendo que mesmo com tudo isso, tal, ele não apoiaria o impeachment, não sei o quê. Por outro lado, alguns dizendo que talvez sim. Bom, queridos, falar em impeachment agora, falar em 342 deputados, numa perspectiva, eu tratei disso na minha coluna da semana passada e aqui também, em que o Arthur Lira pode ser eleito presidente da Câmara, agora acho que, assim, est modus in rebus, né? Há uma medida nas coisas, não faz muito sentido. Isso vai depender do andamento das coisas junto à opinião pública, do desempenho da economia, de o Bolsonaro pagar ou não pagar aquilo que ele está prometendo, né? Ô, Rei. Oi, diga, Bob. Rapidinho, tem a Tebet, tem a história
dela também. Sim. Não, eu já vou chegar lá. No Senado, a coisa está resolvida, já estava resolvida, e com o Rodrigo Pacheco, que tem o apoio do Bolsonaro, mas tem o apoio do PT também. Então virou meio um candidato de consenso. E a Simone Tebet estava insistindo em manter a candidatura, mas acho que subiu no telhado, né? Subiu, ela vai disputar a presidência da casa de forma independente. Em declaração à imprensa, agora à tarde, a parlamentar disse que a legenda não vai mais apoiar a candidatura dela, o MDB. Segundo Tebet, a própria permanência dentro do partido está agora ameaçada. Acho que, como diria Raul Gil, que tinha pega seu banquinho, acho que, né? Pega o banquinho. Não tem... já era uma candidatura que evidenciava dificuldades, né? Há aí um esforço também, eventualmente, para tentar, tirando a candidatura do o PMDB, retirando o apoio, facilitaria votos do PMDB para a candidatura, facilitaria votos do PFL e outros partidos para a candidatura lá na Câmara do Baleia Rossi. A ver. Né? De qualquer modo, a derrota dela já era dada como certa. E como nós previmos aqui, para fechar, né, eu até disparei um tic-tac ontem para saber quanto tempo demoraria para o Bolsonaro desmentir o Mourão no caso do Ernesto Araújo, este incompetente. Bom, aconteceu, né? Só demorou um pouquinho mais do que previsto, né? Não foi ali, não se passaram apenas alguns minutos. Não. Foram necessárias algumas horas. Sim. Mas, obviamente, aconteceu. Sim, encerremos, pois. Um dia depois, o presidente Jair Bolsonaro, num evento hoje na cidade de Propriá, no Sergipe, Bolsonaro saiu em defesa do trabalho do ministro das Relações Exteriores, o chefe do Itamaraty, Ernesto Araújo. De acordo com o presidente, o chanceler é injustamente criticado. Ele disse ainda que se o ministro fosse elogiado pela imprensa, aí sim ele correria o risco de ser demitido. Nesse mesmo evento, Bolsonaro afirmou que, se Deus quiser, o deputado Arthur Lira será eleito presidente da Câmara. Isso mesmo, isso mesmo. Se Deus quiser, tá aí, tá se metendo. E no evento, o Lira, estavam presentes o Ernesto, né? No evento, o presidente, o Lira e o presidente Fernando Collor. Que, atenção, foi da base de apoio do PT, tá? Disse que o presidente enfrenta uma tempestade em função do nada. E que hoje Bolsonaro conta com o apoio tanto da opinião pública como da classe política. Fernando Collor continua Fernando Collor. 221 mil mortos que viraram nada. É a tempestade em função do nada.